Campeonato Nacional de Enduro, segunda jornada em peso da régua, um dia de sol com muito público presente. Foi o segundo Enduro Rotas do Douro, com um percurso de cerca de 46 km por volta. Especiais as habituais, houve 2 controlos horários e uma zona de assistência e também paddock no parque multiusos no peso da régua. Refira-se que todas estas provas especiais cronometradas tinham novas localizações em relação, por exemplo, ao ano passado. A Cross Test ficava nas margens do Rio Douro, entre 2 pontes, com uma extensão de 3,5 km. A Enduro Test era a zona mais perto da cidade, num terreno misto, também com 3,5 km de extensão. Mais longe da cidade, mais deslocada, a Extreme Test, a 15 km da cidade, numa zona de Miradouro que muito cativou o público presente. Vistas excepcionais sobre o Douro, ficou o registro deste bonito local escolhido para a segunda jornada do Campeonato Nacional de Enduro. As novidades começaram já com a prova de Góis, onde tivemos uma nova classe que é a Super Veteranos, onde tivemos 6 participantes, o que eu acho que é de salutar. São pilotos com mais de 48 anos, que se interessaram, alguns antigos praticantes que se interessaram novamente pela modalidade, portanto estamos muito contentes com esta adesão. Novidade, que só começámos aqui foi a Enduro Cup, digamos, é uma iniciação ao Enduro de pilotos entre 14 e 18 anos, que foi uma aposta grande que nós fizemos. Arranjámos um pack promocional no sentido de os miúdos começarem a ter o gosto pelo Enduro mais cedo, porque nós somos limitados pela necessidade das cartas de condução e, portanto, isto não é mais do que tentar fazer com que, de facto, tenhamos pessoas mais jovens a começar já a competir para que se evoluem e para que tenhamos futuros campeões nacionais ou, quem sabe, internacionais o mais rápido possível. Fica então a novidade para esta segunda jornada do Campeonato Nacional de Enduro, o início do troféu de iniciação, a disputar em 5 jornadas, Enduro Cup, para pilotos bem jovens entre os 14 e os 18 anos. Para que possam tomar o gosto pelo Enduro, há sempre um problema, uma limitação, que é a carta de condução, mas o objetivo está bem patente, é criar novos pilotos, quiçá novos internacionais da modalidade. Têm que correr com motos 50 cm3 e ou 125 cm3 a 4 tempos, com características stock de qualquer marca, desde que homologadas para circular em estrada. Quanto à classe Hobby, o terceiro posto para Ricardo Tavares, aos comandos da sua KTM. O segundo lugar foi para António Pereira, que ficou a menos de 10 segundos do primeiro classificado, que foi Gil Carmo, aos comandos da sua Honda. Para além do Enduro Cup, o troféu de iniciação, que começou aqui no peso da régua, para os jovens pilotos, também para os menos jovens. No início deste campeonato se introduziu a classe Super Veteranos. Podem participar pilotos com mais de 48 anos, de alguma forma queiram fazer ainda uma perninha nesta modalidade. Nesta segunda jornada, João Saraiva foi o vencedor aos comandos da sua Honda. O segundo posto em Yamaha para Fernando Sousa, o terceiro lugar também em Honda para Paulo Viana. Agora a classe de veteranos, que teve uma nova vitória para o mesmo protagonista, segunda vitória consecutiva em 2 jornadas para António Oliveira. Ele corre em Yamaha, fez um tempo total de 26 minutos, 34 segundos e 2 décimas. Em KTM, Arsénio Miranda foi o segundo classificado. Carlos Adelino Pinho completou o pódio na classe de veteranos aqui em peso da régua, aos comandos da sua TM. No que toca à classe de senhoras, registrou-se aqui em peso da régua mais uma participação em relação à jornada inaugural em Góis, de Sofia Profírio. Esta ficou em terceiro lugar, aos comandos da sua AJP. Segundo lugar para Flávia Rolo, que tinha vencido em Góis. Com a sua KTM ficou a cerca de 3 segundos de diferença de Rita Vieira, que foi a vencedora aqui nesta segunda jornada do Campeonato Nacional deste ano. Rita Vieira venceu com o tempo total de 20 minutos, 16 segundos e 28 centésimas. Na classe Verdes 2, assistiu-se aqui em peso da régua a um intenso despique para o primeiro lugar do pódio. Alexandre Guia, Nuno Pereira e André Almeida estavam envolvidos nesta luta que durou até a final. O terceiro lugar do pódio foi para Alexandre Guia em KTM, ficou a pouco mais de 4 segundos do primeiro. Segundo posto para Nuno Pereira em Husqvarna, ficou a 3,8 segundos de André Almeida, também em Husqvarna. Foi ele que esteve em primeiro plano nesta prova Verdes 2 aqui em peso da régua. Intenso foi o despique na classe Verdes 2, não fugiu à regra também a classe Verdes 1. Intenso combate até final entre João Lourenço e João Araújo, entre eles diferença de menos de 2 segundos do primeiro para o segundo lugar. O pódio ficou completo com Helder Ribeiro aos comandos da sua Honda, ficou na terceira posição. O segundo lugar então para João Araújo, também em Honda.
ficou a 1,7 segundos de João Lourenço, que aos comandos da sua KTM foi o vencedor aqui na segunda jornada na classe Verde Zone. Já estamos com imagens da classe Open 2 nesta segunda prova do campeonato de Enduro. Quinto posto para Ivo Pinto Brex, aos comandos da sua Husqvarna. Foi uma prova sem grande ciência para Filipe Sampaio, piloto que por sinal até jogava em casa. Segunda vitória consecutiva, voltou a ser ele o vencedor na classe Open 2. Diogo Valença, que está atrás dele na classificação geral, conseguiu apenas o quarto lugar aqui em peso da régua. Ele corre em Xerco. Nos lugares de pódio, Fernando Sousa em Yamaha. E na segunda posição, o espanhol Henrique Vega ficou atrás de Filipe Sampaio com uma diferença de 36,7 segundos. Filipe Sampaio, então, aos comandos da sua Beta, segunda vitória consecutiva para o piloto que afinal jogava em casa, que até pensava que isso podia ser prejudicial por uma questão de nervosismo. Não veio a verificar se Filipe Sampaio conseguiu aqui a segunda vitória, fica à frente do campeonato, seguido por Diogo Valença e no terceiro posto por Fernando Sousa. Foi um excelente dia de enduro, estava a correr em casa, às vezes não é benéfico porque os nervos vêm ao de cima, mas tentei manter-me calmo e atacar desde o início. Criei uma boa vantagem logo na primeira volta e estou muito contente com a segunda vitória no campeonato, 2 corridas, 2 vitórias e estou muito orgulhoso por isso. Já estamos com imagens da classe Open 1, que continua a ser dominada por Jorge Leite. Teve aqui na segunda jornada a segunda vitória consecutiva, soma por isso por vitórias as provas realizadas no campeonato deste ano. No que toca aos 5 primeiros lugares, a registrar Fausto Frada em Yamaha na 5ª posição. Carlos Alberto Vieira também em Yamaha foi 4º, fora ainda dos lugares de pódio, que são assumidos pelos 3 primeiros também na classificação geral desta classe de Open 1. Bernardo Megre em KTM foi 3º. Hélio Santos em Kawasaki foi 2º, conseguiu melhor do que Jorge Leite, sobretudo nas Extreme. No entanto, sempre à frente desde o início, Jorge Leite, que apesar de perder pontos e tempo no que toca à Extreme, veio a conseguir vencer por 22 segundos de diferença. Hélio Santos, 2º em Kawasaki e em TM. Jorge Leite, primeiro classificado, segunda vitória consecutiva. Correu bem, gostei muito de estar aqui na régua, nesta corrida. Teve tudo muito bom, as especiais eram muitas giras, eu gostei muito de andar, não cometi erros nenhuns. Consegui liderar do princípio ao fim. E pronto, evoluí desde Góis para cá e estou contente com isso. Quero agradecer à minha equipa, a toda a gente que me ajudou, tem sido fundamental. Na classe Elite 2, há um nome principal aqui em peso da régua nesta segunda jornada. Luís Correia venceu a classe e também, absoluto, foi a dobradinha para Luís Correia, exemplo do que Gonçalo Reis tinha feito no arranque deste campeonato. 5º lugar para Fernando Ferreira aos comandos da sua Beta. Hugo Santos em KTM foi 4º classificado e nos lugares de pódio Diogo Ventura foi 3º. Piloto de Góis, que no arranque de campeonato em Góis jogava em casa, teve que desistir, teve que abandonar e por isso aplicou-se a fundo aqui e até meio desta prova estava muito próximo de Gonçalo Reis. Foi um interessante duelo entre estes 2 pilotos, só que depois, a meio da prova, Gonçalo Reis destacou-se. Ficou a pouco mais de 34 segundos de Luís Correia, que dominou completamente esta prova na sua classe. Ele que aproveita estas provas nacionais para se preparar para o Mundial de Enduro, que tem o seu arranque no Grande Prémio de Espanha. Luís Correia é piloto oficial do construtor italiano Beta. Ele corre com a Beta 300 RR a 2 tempos, que está a ser desenvolvida sobretudo para o Campeonato do Mundo e, como se pôde ver aqui, tem excelentes prestações. Luís Correia, vencedor da Elite 2 e também vencedor absoluto. Para mim correu muito bem, consegui ganhar todas as especiais, excepto a segunda volta na Extreme, um pequeno erro fez-me perder alguns segundos, mas consegui ser consistente desde a primeira à última volta e isso deixa-me bastante contente. Esta segunda jornada do Campeonato Nacional de Enduro foi mais uma vez uma continuação de uma preparação para o Campeonato do Mundo, que é já daqui a 15 dias em Espanha, a primeira corrida mundial. Estou bastante contente, a minha Beta 300 tem-se mostrado uma máquina muito competitiva, bem como toda a estrutura tem evoluído bastante e eu acho que estamos mais rápidos do que na ronda inaugural do Campeonato em Góis e isso comprovou-se nas especiais e ao longo de todo o dia. Na classe Elite 1 há também um nome a destacar, Joaquim Rodrigues. Teve aqui a segunda vitória consecutiva, venceu em Góis e também em peso da régua e por isso assume a dianteira em termos de classificação geral no que toca à classe de Elite 1.
6 pilotos presentes, o quinto destes 6 foi Fábio Pereira, aos comandos da sua Yamaha. Mário Patrão em Suzuki foi o quarto classificado. Nos lugares de pódio, João Ribeiro, que venceu as especiais Extreme. De resto, Joaquim Rodrigues veio de motocross para o Enduro. Está a ser para ele uma grande experiência, bem benéfica. Venceu as 2 provas. No entanto, diz que tem muito o que aprender e que a prova Extreme é para ele uma dor de cabeça, o que não se verifica no que toca a João Ribeiro, piloto mais técnico, até porque João Ribeiro veio do trial. Hélder Rodrigues foi segundo também em Honda, ficou a pouco mais de 44 segundos do vencedor. Se prepara também para o Campeonato do Mundo de todo o terreno e para o seu regresso ao Dakar. Faz por isso no Campeonato Português. Em KTM, Joaquim Rodrigues foi então o vencedor, tempo total de 35 minutos, 32 segundos e 2 décimas. Refira-se que em termos absolutos estes 3 primeiros pilotos da Elite 1 completam os 6 primeiros em termos absolutos, já que os 3 primeiros lugares são ocupados pelos 3 primeiros da classe Elite 2, Luís Correia, Gonçalo Reis e Diogo Ventura, a que se juntam então Joaquim Rodrigues, Hélder Rodrigues e João Ribeiro. Tem sido uma boa experiência para mim, uma mudança de motocross e de supercross para o Enduro. Ainda estou a aprender muito, mas pronto, tanto eu como a KTM Bate Equipa temos trabalhado imenso na preparação da moto e eu tenho começado a tentar perceber mais do Enduro e como é que são as coisas, a preparação da moto e essas coisas todas, e pronto, para já tem sido positivo o resultado, 2 vitórias. Pronto, vamos tentar continuar até lutar mais pelos lugares da geral. No Campeonato Nacional de Enduro Absoluto, assim vão as contas. 5º lugar para João Ribeiro, 4º para Hélder Rodrigues, Joaquim Rodrigues é 3º e nos lugares da frente, 2º e 1º, Gonçalo Reis e Luís Correia em execo com 37 pontos. A verdade é que tivemos 193 pilotos na primeira corrida e aqui tivemos 186. São números que me satisfazem, como é evidente. São números que satisfazem as organizações e a própria competição. Esperemos que o campeonato se mantenha com esta toada. Portanto, estamos todos de parabéns e esperemos que assim continuaremos para estas 5 provas. A caravana do Enduro segue agora para a 3ª jornada do campeonato na Lausanne. Campeonato Nacional de Motocross, primeira etapa disputada em Frastes para a Cinta. Classes de infantis A e B, iniciados MX1, MX2 e MX Elite, aqui presentes nesta localidade transmontana. Eu vim aqui só para fazer um treininho, né, que eu agora estou virado para o Enduro. Comecei a treinar há pouco tempo, então vim aqui com a equipa MX, a oficina, Bate Equipa KTM para me divertir e treinar um pouco, mas neste ano estou mais concentrado no Enduro e pronto, vim aqui só para me divertir. Estamos aqui em Freixo para a Cinta, primeira corrida nacional. Como sabem, mudei de equipa, estou inserido na Moto Race Kawasaki, estou bastante contente onde estou. Vou dar o meu máximo na parte da tarde e vamos lá ver como é que as coisas correm. A concorrência está bastante forte, todos treinaram, mas também estou cá para fazer o meu trabalho e vamos lá ver como é que corre a corrida. É uma pista simples, mas que devido ao terreno pode provocar muitos erros e pequenos erros podem custar caro. É a primeira corrida do Campeonato Nacional, estive um mês e meio sensivelmente em Itália a fazer provas italianas do Campeonato Internacional e Star Crosses. Sinto que foi bom para entrar mais forte, sinto que consegui evoluir alguma coisa. Espero que nesta corrida consiga demonstrar isso, fazer um bom arranque, não cometer erros e conseguir vencer, é esse o meu principal objetivo. Side to side, baby, down in the hole, God above and the devil below him. Estou um bocado ansioso por o dia de corridas, tive toda a semana quase sem dormir, com ansiedade, mas estou aqui para lutar por um lugar mais alto do pódio. Vamos ver como é que vai correr o dia de corridas. As expectativas são boas. Ano passado
não era candidato e este ano volta a não ser candidato ao título, pelo que dizem os sites da modalidade, mas pronto, vou tentar lutar sempre contra essas adversidades e pronto, seja um bom campeonato para todos, a pista está em excelentes condições para todos e boa sorte para todos. Este ano, depois de cerca de mais de uma década sem fazer o Campeonato Nacional por inteiro, estou de volta e pronto, não é o principal objetivo, não é o Campeonato Nacional, é sim o Campeonato do Mundo. Este sim é uma preparação para o Mundial. As coisas têm corrido bastante normalmente e com alguma naturalidade durante o inverno. As coisas proporcionaram-se para eu fazer o Campeonato Nacional e estou contente por isso. Nada disto seria possível sem a ajuda da IEMA Portugal e da equipa BRC. E pronto, e agora é só divertir-me, fazer uma boa preparação para o Mundial e o Mundial é sem dúvida o principal objetivo. Nova equipa, voltei à Kawasaki Motor Race. Pré-época tem sido boa, tenho conseguido fazer tudo aquilo que planeei, está tudo a correr bem e pronto, estamos aqui para a primeira corrida, espero que corra tudo bem, ninguém se aleje e que o pessoal curta aí o motocross. Eu agora voltei outra vez ao motocross, tive 2 anos afastado desta modalidade, onde cresci, tive a fazer mundial o ano passado de enduro, mas para nós que crescemos como pilotos precisamos estar no motocross e eu se calhar fui demasiado cedo para o enduro, mas não me arrependo, acho que cresci e fiquei mais maduro e por isso hoje estou aqui em Freixo Espada à Cinta com a minha estrutura, o Honda Mototour. Vamos ver, eu gosto muito desta pista, é uma pista rápida, apesar de hoje estar um bocadinho difícil, o terreno está muito duro, mas eu fiz um bom trabalho e vamos devagar a ver se chegamos ao final do ano com os objetivos concretizados. Passamos diretamente para a classe de Infantis A, muitos jovens pilotos que fizeram a viagem até Freixo Espada à Cinta, 6 pilotaços, podemos dizer assim. A vitória nas 2 mangas seria para o número 11, Sandro Lobo, vencer aqui as 2 mangas claramente, seguido de Luísa Miranda e Nuno Cunha, Rafael Caetanito, Duarte Margarido e Miguel Miranda. Classe de Infantis B. E no ranking de uma das mangas, Ricardo Rocha com o número 1, o campeão em título, seria o vencedor das 2 mangas. Aqui um momento na segunda manga em que ele passa para a liderança, troca ali com o seu adversário. 2 importantes vitórias para o piloto da Figueira da Foz, seguido de Ruben Ferreira, Miguel Coelho, Pedro Rino, Bruno Machado e Afonso Gomes, logo dos 6 primeiros. E já vamos acompanhando a classe de iniciados, os pilotos até aos 14 anos, com motos de 85 cm3 a 2 tempos, ou 150 cm3 a 4 tempos. Aqui o arranque da primeira manga com João Oliveira, 7-1 arrancar na frente, seguido de André Sérgio, Bruno Chapou. Aqui a confusão inicial com o Dias a ir ao tapete, tal como Gonçalo Fantasia. O Dias a estrear-se na classe de iniciados este ano. Bruno Charrua também muito rápido, ia ser perseguido por André Sérgio. Mais uma queda para o Dias. E João Oliveira na perseguição de Bruno Charrua, ia terminar a segunda manga na liderança, André Sérgio, que venceria a geral, seguido de João Oliveira, Bruno Charrua, Renato Silva, João Pito e Fábio Freire. Classe de MX2. Interesse acrescido nesta manga com a presença de Joaquim Rodrigues, o 108, regressado à Europa depois de um ano no Brasil.
aqui a fazer um old shot nesta primeira manga, só com pilotos da MX2, sendo logo seguido por Sandro Peixe, Fábio Maricato, Henrique Nogueira, Daniel Pinto. Estes lotes dos 5 primeiros nas primeiras voltas. Kim Rodrigues aqui ainda era acompanhado por Sandro Peixe. Sandro Peixe campeão em título da classe da MX2. Até que Sandro Peixe sofria este deslize nesta curva, perdendo o contacto de imediato com os 4 primeiros. Sandro Peixe descia para a 5ª posição. E o momento em que Daniel Pinto ultrapassa Fábio Maricato pela 3ª posição, na frente seguia Joaquim Rodrigues, seguido de Henrique Nogueira, aqui com o número 200, este ano piloto regressado ao motocross depois de uma temporada no Enduro. Animado o duelo entre Daniel Pinto e Maricato, dois pilotos da Kawasaki. Cá para trás, Pedro Carvalho não fazia um bom arranque, tentava recuperar, piloto este ano também comandos no Kawasaki, mudança de equipa. Santos Peixe começava a recuperar lugares depois daquele deslize que sofreu aquela curva. Momento em que vai ao ataque de Fábio Maricato. Portanto, Henrique Nogueira também sofria aqui um deslize na mesma curva fatídica, esta segunda curva do circuito de Freixo para a Cinta, a permitir a ultrapassagem de Daniel Pinto. Daniel Pinto subia para o segundo posto. Tivemos sempre seguido por Henrique Nogueira e já muito perto de Sandro Peixe. Sandro Peixe aqui já com a mira no 3º posto de Henrique Nogueira, porque este ano fez a sua pré-época em Itália, no campeonato italiano de motocross. Santos Peixe já no 3º posto. A liderança mantinha-se em Joaquim Rodrigues. Santos Peixe cada vez mais agressivo à procura de subir ao segundo lugar. Mantinha ali uma pressão forte sobre Daniel Pinto. Talvez um dos momentos mais interessantes da tarde seria esta luta entre Sandro Peixe e Daniel Pinto, até que Daniel Pinto iria sofrer um furo na roda dianteira da sua moto e perderia o segundo posto para Sandro Peixe. A vitória, essa era de Joaquim Rodrigues, o veterano piloto a vencer, seguido de Sandro Peixe, Daniel Pinto, Henrique Nogueira, Fábio Maricato e Pedro Carvalho. Já estamos com os pilotos da classe de MX1 desta manga, com aqui on-board com Miguel Gaboleiro. Podemos ver o Gazula, Hugo Santos e Rui Gonçalves. Aqui também vamos acompanhando o Gonçalo Reis, o piloto que neste momento lidera o Campeonato Nacional de Enduro, a fazer um excelente arranque. A presença de 2 enduristas aqui, Gonçalo Reis e Helder Rodrigues, também a animarem a classe de MX1 do Campeonato Nacional de Motocross. Na frente, sem grandes dúvidas, para isso era a liderança, a liderar as primeiras voltas, Rui Gonçalves. Aqui o momento em que Miguel Gaboleiro ultrapassa Gonçalo Reis para o 4º posto. A liderança, essa era de Rui Gonçalves, seguida de muito perto por Hugo Bazula. Bazula que manteve alguma pressão sobre Rui Gonçalves, piloto agora este ano inserido no time Kawasaki Motor Race. Gonçalves a partir do meio da corrida e aumentando a distância para o Hugo Bazula. Aqui vemos uma sequência de 3 saltos que só estes 2 pilotos é que efetuavam. Cá para trás o pelotão rodava compacto, tínhamos ali Diogo Pereira, piloto de Coimbra, este ano aos comandos de uma 250 cm3, e Helder Rodrigues. Gonçalves liderava
sempre sem grandes problemas. Aqui a queda do piloto norueguês Lars Riesholm, perder a frente da sua moto. Gonçalves ia aumentando a distância, mas sempre muito agressivo. O Basaúla não dava espaço para descansar, o piloto do Mundial. Entretanto, aqui o golpe de teatro desta manga, com o Hugo Santos a ter que abrandar, depois de ter sentido problemas na roda traseira da sua moto, vindo a terminar apenas no 8º posto. Aqui os primeiros da primeira manga de MX1. Mas correu bem a primeira manga, consegui largar na frente e controlei a minha corridinha nas calmas, já estava a ficar cansado, os meus pulsos, mas pronto, mas correu bem, consegui ganhar uma boa vantagem e então consegui controlar logo a corrida um bocadito, mas pronto, agora a Elite já vai ser mais complicada, já estou cansado. Bem, senti que arranquei mal, arranquei no mau lugar, mas senti que não tenho o ritmo de corrida ainda. Vou tentar adquirir o mais rápido possível durante agora os treinos que se avizinham, mas pronto, já fazer uma corrida boa, tentei apertar um bocadinho, comecei a ganhar tempo, mas pronto, infelizmente parti a roda traseira. As expectativas agora para a Elite continuam a ser as mesmas, é um lugar no pódio. Correu bem, fiz um bom arranque e depois voltas bastante consistentes, a organização dá parabéns, fizeram um bom trabalho e agora vamos ver na super final. Final Elite, sempre um momento alto do dia nas provas dos campeonatos nacionais de motocross. Reunir os 20 melhores das classes de MX2 e MX1. E o arranque sem contestação, o wall shot a ir para Rui Gonçalves, o 999, que é um piloto muito experiente, a não dar hipótese, a levar o Red Bull wall shot para casa, aqui em frente para a cinta, ali alguma confusão na primeira curva. Gonçalves leva atrás de si Joaquim Rodrigues, o 68 com a KTM 250, tal como o Hugo Basaúla. Aqui vemos o momento em que o Basaúla segue na traseira de Rui Gonçalves, seguido por Joaquim Rodrigues, Sandro Paes também. Cá mais para trás vemos o Hugo Santos que partia um pouco atrasado, era obrigado a fazer uma corrida de recuperação. O campeão nacional em título, aqui com o número 1 na sua recuperação. Na frente, Rui Gonçalves sem qualquer oposição. E a luta entre Joaquim Rodrigues, Santos Peixe e Hugo Santos pelo terceiro posto. O Basaúla mantinha-se no segundo lugar. Aqui o momento em que Hugo Santos ultrapassa Sandro Peixe. Portanto, Joaquim Rodrigues era obrigado a abandonar com um furo na roda traseira da sua moto. O Santos ia fazendo talvez a corrida mais interessante em termos de recuperação. Subia muitas posições, instalava-se depois no terceiro posto. Portanto, o Basaúla rolava isolado no segundo lugar. E já vemos o Hugo Santos muito próximo, entretanto, um problema na última volta obrigava o piloto transmontano a desistir. Mas a vitória essa era para Rui Gonçalves, aqui no seu regresso aos campeonatos nacionais de motocross, a vencer a classe de MX2, o pódio com Sandro Peixe, Daniel Pinto e Henrique Nogueira. Classe de MX1 com Rui Gonçalves, Hugo Basaúla e Miguel Gaboleiro. E na classe de MX Elite, exatamente o mesmo pódio. O Campeonato Nacional de Motocross regressa à Marinha das Ondas em 6 de Abril.